Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus o que ele nos ensinou. Quero convidar você agora para aprender algo importante para a sua vida com Deus. Para você aprender algo importante que vai mudar seu destino. Para você aprender algo importante que vai tirar você da situação maldita que você está. Não só você, toda a humanidade, todos nós, seres humanos, está em maldição. Só por Jesus o homem é livre desta maldição. Só por Jesus. E para que isso seja possível na vida do indivíduo, ele precisa conhecer a verdade. E nesse momento, eu quero trazer aqui para vocês vários ensinamentos de Jesus que é muito importante a gente conhecer e seguir para que a gente esteja na bênção, saia da maldição, esteja na direção de Deus e não na direção contrária a Deus. Vamos aprender algo importante que Jesus nos ensinou. Vou começar a trazer uma série de estudos, de instruções, de esclarecimento, mostrando o que Jesus ensinou. Porque pregar o Evangelho é pregar o que Jesus ensinou. Pregar o Evangelho não é criar esses movimentos, não é criar essas doutrinas, não é criar esses meios que o povo está vivendo aí, ensinado pelos muitos líderes religiosos. Pregar o Evangelho é só você transmitir o que Jesus ensinou, somente. Isso é pregar o Evangelho. Eu não preciso fazer um curso de teologia para pregar o Evangelho. Eu não preciso me formar num doutorado do conhecimento das Escrituras, do grego, do hebraico, do aramaico, para poder pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho, eu tenho que aprender de Cristo. Tenho que conhecer a Cristo. Só isso. Porque o Evangelho é Cristo. O Evangelho é tudo aquilo que foi revelado por Deus por meio de Cristo. Isso é o Evangelho. Então, tem pregadores aí criando tanta dificuldade, tanta inovação, né? Botando tanta coisa para complicar na pregação que os ouvintes terminam ouvindo e não recebem um minuto, uma grama do ensinamento de Cristo. Não recebem um segundo de ensinamento de Cristo. O povo está aí, ouvindo seus pregadores, sendo doutrinado pelos seus líderes, vivendo na sua religiosidade, praticando suas devoções, mas o povo está perdido de Deus. Acredita nisso, não? É só conversar com qualquer um religioso de qualquer religião. Eles não têm o entendimento do que foi feito por Deus através de Cristo para a humanidade. Eles não têm. Por que eu digo que eles não têm? Porque se eles tivessem o entendimento do que Deus fez para a humanidade por meio de Cristo, eles não estavam presos, submissos, escravos, dependentes de uma religião, de uma igreja, de uma vida religiosa. Se eles conhecessem a verdade, seriam libertos. Libertos desta vida mentirosa, desse sacrifício, dessas obrigações, onde o povo vive com o senso de culpa, o senso de pesar, o medo, a incerteza, onde o povo vive escravo, devoto, a cumprindo um bocado de ritual religioso, tarefa, trabalho, obrigação, subjugado pelos homens que estabelecem muitas proibições para o povo viver, como se fosse para Deus. Então é por isso que eu digo, se esse povo, dessas religiões que estão aí, prendendo a humanidade, num conceito de Deus, se esse povo conhecesse a verdade, o Evangelho, o que Deus ele fez para a humanidade por meio de Cristo, esse povo não estaria preso, sendo devoto, sendo dependente de religião.
como se fosse o meio para a vida deles com Deus. O mundo hoje vive a mentira religiosa. O diabo prende as pessoas, impedindo elas de chegar a Deus dentro das religiões. Eu não estou aqui fazendo exceção, não. Estou generalizando mesmo. Toda a religião, todas as religiões é maldita. É obra de Satanás. Não é obra de Deus. Porque a religião vai de encontro à obra de Deus. A religião tira você do entendimento da obra de Deus. A religião faz você entender que a obra de Deus é a sua vida religiosa, dentro da religião. A sua dependência, devoção. A religião tira vocês do conhecimento da obra de Deus. A obra de Deus é Cristo, não é uma religião. Quem liga o homem a Deus é Cristo, não é uma religião. O lugar para o homem estar em Deus é em Cristo, não é dentro de religião, seja ela qual for. Estou generalizando mesmo. Todas as religiões são malditas. Evangélicas, católicas, espíritas, budistas, xiitas, muçulmanas, né, a religião muçulmana, as religiões indianas, as religiões africanas, as religiões do Brasil. Todas as religiões é maldita. Porque ela estabelece um caminho para o povo chegar a Deus, que desvia o povo do verdadeiro caminho, por onde o povo chega a Deus. É só você analisar o que você está aprendendo, está vivendo, está praticando dentro dessa religião, que você vai ver essa verdade que eu estou falando. O conceito religioso, ele confronta, ele vai de encontro ao Evangelho. O conceito religioso, ele não está de acordo com o Evangelho. Então, por isso que eu digo que todas as religiões é oposição ao Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é Deus convidando o homem para ser salvo por Cristo. As religiões convidam o homem a ser salvo dentro delas, cumprindo as obrigações, as metas, as devoções, porque senão não é salvo. É assim ou não é que o povo é ensinado dentro das religiões? O Evangelho de Cristo mostra que a salvação que nós precisamos é pela obra de Deus, e essa obra é Cristo. Nas religiões, o povo é ensinado que tem que fazer boa obra para ser salvo. Tem que fazer obra religiosa para ser salvo. Então, se você analisar o que ensina o Evangelho e o que ensina a religião, você vai ver que é de desacordo. Não está coincidindo com o Evangelho. A religião, ela vai de encontro à verdade do Evangelho de Cristo, que é o próprio Cristo, que Jesus pregou. O Evangelho de Cristo não é uma religião evangélica. O Evangelho de Cristo é o ensinamento que Cristo trouxe. É a revelação de Deus que veio por Cristo. O Evangelho de Cristo é uma revelação de Deus para o homem. Daniel, né? Código, é? Me dei aqui lá de cá. Aqui, não, abre aí. Aguarda um minutinho aí que eu estou aqui atendendo, eu vou voltar. Ok. Nada. Vamos lá. Estou aqui mostrando que a religião, ela é um caminho contrário à verdade de Deus. A religião, ela desvia o homem de Deus. As religiões fazem oposição, manipulam, falsificam, adicionam, substituem a Jesus com os seus ensinamentos, com suas regras, com os meios que ela coloca. A religião, ela é
um sistema que foi criado por Satanás, usando homens para trazer para o povo a ideia de que é o lugar onde encontra Deus. Porque é a dele, né? Quando ele vier, né? Então, tá bom. Tá certo. Nada. Então, é isso que eu estou aqui trazendo para vocês, né? Estou aqui parando, porque eu estou no trabalho, dou uma paradinha aqui. Mas é importante, eu fico aqui analisando no trabalho, meu Deus, como o povo está perdido de Deus, como o povo está seguindo a Deus, no que o povo está sendo formado. E a partir do momento que eu vou meditando nisso, olhando as coisas espirituais, Deus vai me dando a graça para eu ministrar, para eu poder alertar, para eu poder esclarecer. E que você entenda o que eu estou falando aqui. Ah, está falando mal da religião dos outros, da igreja. Não, eu estou mostrando a verdade. Você precisa ser humilde para parar e ouvir. Não fique preso no que você aprendeu, na tradição, na formação, na vida religiosa que você está. Você pode ter 10 anos numa religião, 50 anos de crente, 80 anos de católico, 90 anos de mormon. Você pode ter o tempo que tiver na religião. Você continua perdido de Deus. Porque para você encontrar a Deus, ou ser encontrado por Deus, você precisa do conhecimento que Ele nos dá para chegar a Ele. Esse conhecimento não está dentro das religiões. Você não vai ter esse conhecimento na religião. Esse conhecimento você vai ter no Evangelho. Não é na religião evangélica. É na mensagem do Evangelho. Você vai ter esse conhecimento pela mensagem do Evangelho, que Jesus mandou pregar a todas as pessoas. Portaria. Bom dia, Luiz. Chegou, Luiz. Eu vou botar. Estou chamando o elevador aqui para colocar. Não, chegou. Vou botar, viu? Vou botar lá. Então vocês estão entendendo isso? É preciso, gente, alguém explicar, ensinar, levar a luz de Deus para o mundo. A luz de Deus é isso aqui que eu estou mostrando. A verdade dele, revelada para nós em Jesus. Então, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu tenho esse trabalho de informação, de ensinamento, esclarecimento da verdade de Deus para o povo, porque não foi que eu quis. Eu não fui para nenhum lugar ser formado para viver, para fazer isso. Foi a vocação que Deus me deu. Quando eu criei nele, Ele me deu essa vocação, que é para que eu venha, para que eu possa estar sendo luz no mundo, informando as pessoas, esclarecendo as pessoas com a luz de Deus, a verdade de Deus, Jesus Cristo. Então, esse trabalho que eu faço é nesse propósito. Eu não estou aqui para forçar você a deixar de ser evangélico, deixar de ser católico, deixar de ser espírita, para ser de nenhuma religião. Eu não estou aqui preocupado com o teu conceito religioso. Eu prego a verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu não estou preocupado, não, se a multidão quer continuar nos seus caminhos aonde acha que é a verdade. Porque eu sei e conheço a verdade. E tenho a certeza e a convicção que no final do labor desta vida aqui, só irá prevalecer os que estão na verdade. Não é os que estão em nenhuma religião. Hoje todos aí estão gloriando-se, desfazendo de outros, por causa de suas religiões, de suas igrejas, da sua vida religiosa. Essas pessoas estão perdidas, porque o alicerce dela, o fundamento dela é areia. Nós temos que ter a nossa vida com Deus alicerçada, fundada em Cristo, na palavra dele. Essa é a rocha. E só vai prevalecer aqueles que estiverem em Cristo, na palavra de Cristo. Você pode estar e ser de qualquer religião. Você pode bater no peito e dizer, eu sou a universal. Você pode bater no peito e dizer, eu sou assembleano. Você pode bater no peito e dizer, eu sou adventista, CCB,
eu sou católico, e o que for que você queira dizer, eu vou continuar dizendo, eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu sou liberto, eu estou na promessa porque estou em Cristo. É Cristo a minha identificação, é Cristo o meu alicerce, é Cristo o meu fundamento, é Cristo o caminho que eu estou, é Cristo o lugar que eu estou, é Cristo a verdade que eu estou, é Cristo a esperança que eu tenho. É Cristo. Eu me gloreio é nele. Eu me gloreio é no Senhor. Não é na minha vida religiosa, não é nas minhas práticas de bondade, não é na minha formalidade de vida, de usos e costumes, não é dentro de nenhum sacrifício, devoção ou obra religiosa, não é dentro de nenhuma igreja ou religião. Eu me gloreio no Senhor, porque a minha alegria vem do Senhor. A garantia da minha vida com Deus é o Senhor. Então, é importante a gente ter esse conhecimento para que a gente possa esclarecer as pessoas. Deixa eu dizer algumas coisas aqui que você precisa saber que Jesus ensinou, que hoje o povo está vivendo errado. Olha, se você abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, do versículo 19 ao 21, você vai ver lá Jesus ensinando a uma mulher que queria saber o lugar onde deveria adorar a Deus, o Pai. E Jesus vai ensinar a ela que não é em nenhum lugar geográfico, não é em nenhum lugar determinado. Hoje o povo é ensinado que tem que adorar a Deus ali, aqui e acolá. Hoje o povo é ensinado que tem que estar dentro de um lugar restrito, não é? Um lugar onde centralizam tudo de Deus em um ambiente, instituição religiosa, igreja ou qualquer outra coisa. O povo hoje, a sua vida de Deus é dependente de um ambiente onde se colocam detentores da verdade exclusivista, onde exclusivizaram, né? Onde centralizaram Deus dentro de um ambiente que chamam de casa de Deus. Colocaram hoje Deus centralizado dentro de um ambiente onde chamam casa de Deus, onde diz que ali tem que fazer a obra de Deus, onde diz que ali é o lugar para servir a Deus, onde dizem que ali é o lugar para buscar, estar, ser e adorar a Deus, ser de Deus. Mas essa mulher aqui, ela aprendeu de Jesus. E com certeza ela foi liberta desse engano que ela estava vivendo. E ela tinha dúvida, porque na religião dos samaritanos dizia que o lugar de adorar a Deus era no monte. Na religião dos judeus diziam que o lugar de adorar a Deus era no templo. E essa mulher foi até Jesus com a dúvida. E Jesus ensinou a ela, mostrou a verdade a ela, que não é em nenhum lugar determinado que se adora a Deus. Deus, ele é espírito. E ele quer ser adorado por verdadeiros adoradores. Não é por ambiente, uma adoração formal, de lugar, de momento. Deus quer ser adorado pelos verdadeiros adoradores. E tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Pelo Espírito Santo em nós, conhecendo a verdade dele. Eu não posso adorar a Deus com uma fé cega. Eu tenho que estar guiado pelo Espírito Santo, pela verdade andando para eu adorar a Deus. Não é estar dentro de uma igreja para adorar a Deus nessa igreja. Está aprendendo isso? Vamos ver outro ensinamento de Jesus, lá em João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Jesus vai dar um ensinamento importante para os religiosos. O povo que estava cego com o entendimento da vida com Deus dentro de religião. Jesus agora vai ensinar aos homens o que é a obra de Deus. Os homens perguntam a Jesus o que é a obra de Deus para que nós façamos. Jesus agora vai ensinar a esses homens o que é a obra de Deus. Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta. Esta qual? Primeiro, não é as obras de Deus.
Só há uma obra de Deus que o homem precisa crer para ser salvo. A obra da salvação, a obra redentora, a obra que leva o homem a alcançar a remissão de pecado, a obra que leva o homem a estar em Deus, livre da maldição. E Jesus vai dizer que essa obra é Ele. E nós não precisamos fazer obra de Deus. Nós temos que crer na obra de Deus. E depois que crer na obra de Deus, anunciar essa obra. Levar ao conhecimento do povo essa obra. Não é fazer a obra de Deus dentro de escravidão, de sacrifício de tolo dentro de igreja. Não é fazer, cumprir normalidade de atividade de igreja. Isso não é obra de Deus. Jesus vai ensinar esses homens aqui que perguntaram a Jesus qual é a obra de Deus para que façamos. Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta. Esta qual? O próprio Cristo. A obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Jesus é a obra de Deus. Mas o povo está aí, escravizado em vida religiosa, sacrifício religioso, compromissos de atividade religiosa, como se fosse obra de Deus. Obra de Deus é Cristo. Você creu nele? Então não vá fazer a obra de Deus. Vá levar o conhecimento da obra de Deus para as pessoas. Anuncie a Cristo. E você está levando o conhecimento da obra de Deus para o povo. Não é fazer obra de Deus. É levar o conhecimento para o mundo da obra de Deus. Vamos aprender outra coisa que Jesus ensinou aqui? João capítulo 14, versículo 6. Jesus ensina algo muito importante para os seus discípulos, que muita gente hoje, dentro das religiões, não conhece. E precisa conhecer e crer. Porque tem muitos que conhecem, mas não crê. Vive dentro da religião, na mentira religiosa. Jesus vai chegar para os seus discípulos, diante de um questionamento que foi feito a ele, por um dos seus discípulos, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus vai levar esse ensinamento aos seus discípulos diante de uma questão, de um questionamento que foi feito a ele. Qual era o caminho, por onde eles iam chegar a Deus, se eles não conheciam o caminho? Então Jesus agora vai dizer, por onde é que o homem chega a Deus? O homem, para chegar a Deus, ele precisa conhecer o caminho, conhecer a verdade, para ter essa vida com Deus, para chegar a Deus. Mas isso aí é por meio de onde? O que é que o povo é ensinado hoje? É por meio de religiões, é por meio de instituições religiosas, é por meio de vida, de sacrifício, de devoção, de obrigação religiosa. Não. Jesus não ensinou isso a ninguém. Jesus disse, eu sou. Ele é o caminho que nós precisamos conhecer para a vida com Deus, chegando a Deus, andar com Deus. Jesus vai dizer, eu sou a verdade. A verdade de Deus nós conhecemos em Cristo. Cristo é a verdade de Deus. Tudo o que Ele ensinou. Jesus vai dizer, eu sou a vida. Ninguém tem vida com Deus senão por Cristo. Tanto em Cristo eu tenho vida com Deus. Eu não preciso estar em nenhum lugar para ter vida com Deus. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém. Aí Jesus agora é bem taxativo, bem direto, mostrando para todos ali que estavam nesse momento ouvindo, que ninguém pode chegar a Deus, senão por Ele. Você pode estar em qualquer religião que tiver, meu amigo. Você pode ser devoto, praticante, você pode ser fanático, radical, de qualquer religião. Paulo era. Paulo era um religioso praticante, fanático da religião farisaica. Paulo vivia dentro da religião pensando que estava servindo a Deus. Ele vai dizer isso nas suas próprias palavras. Ele achava que toda aquela vida de devoção à religião era para Deus. Mas quando ele conhece Jesus, que é a verdade, ele vai dizer, eu coloquei tudo isso como perda, para que eu possa ganhar a Cristo, pela excelência do conhecimento de Cristo, que me garante, aleluias, oh glória, a vida com Deus, o conhecimento das riquezas espirituais que eu preciso conhecer em Cristo, por Cristo. Não é religião. Se converta dessa religiosidade. Se converta da direção de sua vida como se fosse para Deus, por meio da religião.
Se converta a Jesus e ande agora com a sua vida para Deus, em Deus e com Deus, por meio de Cristo, a palavra dele. Então Jesus vai ensinar coisas interessantes, importantes, para mudar a sentença e o destino da humanidade, se crer no que ele prega. Porque o próprio Jesus vai dizer: eu não vim julgar, eu vim salvar. Se alguém não ouve a minha palavra e não crê nela, eu não julgo, porque eu vim salvar. Quem vai julgar é a palavra que ele tem pregado. Essa palavra que há de julgar o mundo no último dia. Jesus falou isso, lá em João capítulo 12, versículo 44, 47, dá uma lidinha lá. Então nós temos que crer para ser salvo em Cristo. Crer em Jesus é crer no que ele ensinou, revelou para o homem perdido de Deus. Ele ensinou o caminho, o meio, a verdade de Deus ao mundo. Nós temos que crer em Jesus. E dentro dos ensinamentos de Jesus, eu vou trazer outro aqui. Lá em João, capítulo 14, versículo 23. Jesus vai dizer: quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para esse que me ama e faremos nele morada. Duas coisas que eu aprendo aqui. Primeiro, Deus não mora em nenhuma instituição religiosa criada pelo homem. O lugar onde Deus quer morar somos nós, que somos o templo, casa e morada de Deus em espírito. Jesus vai dizer que ele habita em nós. Mas ele, para habitar em nós, é crer na palavra dele, é crer nele. Jesus vai dizer: quem me ama é quem ouve e guarda a minha palavra. Amar a Deus não é isso que o mundo está dizendo aí. Nós amamos a Deus, nós somos de Deus. Amar a Deus não é através de uma expressão verbal. Você dizer que ama a Deus, que crê em Deus. Crer em Deus não é através de uma expressão verbal. Crer em Deus, a fé que Deus quer que você tenha, não é essa fé religiosa que você expressa da boca para fora, sem o entendimento aqui, ó. A fé que Deus quer de nós é a atitude de ouvir a palavra dele e se converter, arrependendo-se. É mudança de direção. É você agora mudar da direção que você tem nesse entendimento de vida com Deus e se conduzir pela direção de Deus na palavra dele, no caminho que é Jesus. Então Jesus vai ensinar que Deus habita em nós, quando nós cremos na palavra dele. E quando nós cremos nele, estamos amando a Deus. Amar a Deus é isso. É crer na palavra dele, é se converter, é guardar e praticar. Praticar a palavra de Deus não é viver essa religiosidade que o mundo vive. Em canto nenhum a palavra de Deus pede para ninguém guardar sábado, dar dízimo, estar dentro de igreja, viver ritual de sacrifício religioso, viver essa multidão de culto religioso, essa multidão de evento religioso. Isso não é a vida que Deus quer do homem com ele. Jesus não chamou ninguém para isso. A palavra de Cristo não ensina isso a ninguém. Por isso que eu digo, a religião é um instrumento de Satanás que leva o povo a desviar da verdade de Deus. A religião prega a mentira do diabo para o povo pensar que é a verdade de Deus. A verdade de Deus você só vai conhecer no Evangelho de Cristo, pelo próprio Cristo. E Jesus vai nos ensinar algo muito importante ainda. João 10:9. Jesus vai dizer: eu sou a porta. Porta é um objeto de acesso que faz você entrar saindo de uma condição para outra. Essa porta é Jesus, o único meio de acesso a Deus que faz você sair da condição de afastado, separado na maldição e entrar na bênção, para a comunhão, para a reconciliação com Deus. Esse instrumento que Jesus usa aqui, nessa linguagem figurada de porta, é Ele. É Jesus a porta. Ele apenas usou uma linguagem figurativa para você entender que o objeto de acesso, para você ter acesso a Deus, é por Ele. Não é por religião, não é por sacrifício religioso, não é porque você é batizado dentro de água, dentro de igreja, não é porque você é fiel às obrigações da igreja. Vamos aprender com Cristo, irmãos. Outro ensinamento importante, importantíssimo, para a gente fechar nesse momento aqui. Jesus vai dizer lá em João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Você tem que prestar atenção no que Jesus está ensinando aqui.
que está revelado no Evangelho de João. O Evangelho, não é as cartas. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Jesus vai dizer assim, e Jesus aqui está pregando o Evangelho. O Evangelho é isso. Jesus está pregando nesse contexto aqui a Nicodemos. Jesus está explicando a Nicodemos essa verdade aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que ensinamento maravilhoso Jesus está dando a Nicodemos. Que tenha a vida eterna. Agora veja o que Jesus vai dizer no versículo 17. Jesus vai dizer: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Por ele quem? Seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus, que foi enviado à terra. E Jesus foi enviado à terra para quê? Para que o homem não pereça, mas tenha vida eterna. Para que o homem se salve e não vá à condenação. E no versículo 18, Jesus vai dizer: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Continua em condenação. Jesus vai nos mostrar aqui que o homem já está condenado. Para ele sair da condenação, ele tem que crer em Jesus Cristo. Porque esse foi o amor de Deus pela humanidade, enviando Jesus para proporcionar para o homem este meio de salvação. Então que Deus abençoe vocês que estão assistindo e vendo esse vídeo, e que Deus, dê a vocês essa oportunidade, que a luz de Deus brilhe no seu entendimento, que você seja esclarecido, conheça essa verdade e creia nela para ser salvo e liberto. Amém? Seja livre da religião. Seja livre de toda mentira do sistema religioso. Seja livre do sacrifício religioso. Seja livre da vida de dependência dentro da religião. Seja livre da devoção religiosa. Seja livre de toda mentira que prende as pessoas. A maior prisão é a prisão mental, onde o povo está preso dentro das religiões, com a sua mente cauterizada, alienada na mentira do diabo dentro das religiões. Seja livre. E para você ser livre, o próprio Jesus vai ensinar como é que você é livre. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É o próprio Jesus. João 8,36. Ele vai dizer que ele é a verdade que liberta. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem gente que pensa que é livre, está preso. Verdadeiramente não foi livre. Você só pode ser livre verdadeiramente se Jesus te libertar. E para Jesus te libertar, você precisa conhecê-lo, que ele é a verdade, por onde você vai ser liberto. Para sair da mentira que o diabo tem propagado neste mundo por meio das religiões. A mentira religiosa que leva o povo a acreditar que é a verdade de Deus. Amém? Esse é o meu trabalho. Evangelista Wellington Ramos, trabalhando e levando esclarecimento da palavra de Deus aqui no meio de comunicação. YouTube, aqui no Face, no Quai, no Instagram, e aonde Deus me deu a oportunidade com pessoas para poder esclarecê-la na verdade que liberta. A luz de Deus tem que ser levada para brilhar nas trevas, no entendimento obscurecido que o povo está. Porque o diabo, o Deus desse século, ele priva as pessoas da verdade do Evangelho para que não seja esclarecida. Esse é o trabalho de Satanás com o objetivo de impedir você de ser salvo, de encontrar a salvação de Deus verdadeiramente. Foi Jesus quem disse isso. Dá uma olhadinha lá em Lucas 8,12. Jesus vai dizer que o diabo ele trabalha para tirar a palavra do coração do homem, para o homem não se salvar crendo na palavra. Tem muita gente aí achando que vai ser salvo dentro de religião, porque se batizou dentro de aba, porque dá dízimo, porque é praticante, porque guarda sábado, porque é de tal igreja, de tal religião. Jesus não ensinou isso. Salvação é crendo nele, na palavra. E é isso que o diabo quer tirar de você, o entendimento da palavra. O diabo não está preocupado em tirar você de igreja, porque a igreja não muda a vida de ninguém, continua perdido. Pode estar dentro de qualquer igreja que for. O diabo está preocupado em fazer você não crer na verdade. Porque a vida com Deus para o homem se liberta é questão de conhecimento. Não é questão de estar dentro de uma igreja vivendo religião. Tem muita gente que acha que, não, eu sou de Deus porque estou na igreja. Não, eu não estou no mundo, estou desviado de Deus porque eu estou fora da igreja. Você dentro da igreja ou fora,
continua desviado de Deus, continua perdido de Deus. Você só vai ser achado por Deus, está na salvação, guardado por Deus, quando você conhecer a verdade que liberta e crer nela e andar por ela, que é Jesus. Amém? Fiquem na paz, todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus, agora e para sempre. Amém, irmãos?